William Mecânica Auto Center. Mecânica em geral, motor, suspensão, freios, troca de óleo, geometria e balanceamento, filtros, troca de óleo do câmbio automático e revisão geral do seu carro. Venda de pneus, bateria e autopeças. Na Rua Caldas Júnior 944, na Hidráulica. Fone WhatsApp 3201 6013. William Mecânica e Auto Center. Seu carro em boas mãos. Aqui na Promedical, a gente acolhe, avalia, ampara e acompanha os nossos pacientes. A Promedical oferece convênios individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Você conta com exames de ultrassom sempre com aquele desconto especial para nossos associados. Venha e conheça o nosso convênio. Estamos prontos para atender com o carinho de sempre. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Sabonete Dove Pack com 6 unidades, consulte apresentações por apenas R$ 18,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 13 de outubro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você. Farmácias Associadas. Mais fácil economizar. O Dia da Horta no Guanabara é toda terça e quarta. Batata rosa o quilo ou abacaxi pérola unidade R$ 4,98. Cebola o quilo ou brócolis Richter embalado a unidade R$ 2,98. Manga tome o quilo R$ 4,95. Mamão papaya o quilo no clube R$ 6,48. Ovo branco Nia 9 com 20 no clube R$ 8,98. Peito de frango com osso congelado o quilo R$ 12,98. Maionese Hellmann's 200 gramas R$ 13,49. Supermercado Guanabara, você mora aqui. 740 é a sua rádio. Cultura Rio-Grandina é a sua rádio. Voltamos a apresentar Manhã Regional. A Zona Sul bem informada. Oito horas e 8 minutos, 8:08. Cremers, cuidar da medicina é cuidar de você. Anibem, bem juntinho de você, o melhor da carne suína. É a sua cultura e o nosso programa Manhã Regional até as 9 horas da manhã, nessa manhã de terça-feira, manhã nublada, né? Manhã fechada aqui na nossa região sul, e a gente que está até nervoso com isso, né? Porque quando o tempo fecha, né, a gente já fica preocupado. Inclusive agora o comentário do Dr. Sérgio Wagner falando com relação à imunidade das pessoas, as pessoas que estão com tosse, que não curam, pessoas que, né, estão com problemas de garganta, várias e várias situações, né, de saúde que as pessoas estão enfrentando e com dificuldades de combater, né, e em função da imunidade. E ele dizia, olha, com toda essa umidade, com todo esse solo molhado como está ainda, terá que ter muitos e muitos dias de sol para que a situação volte ao normal. O problema são esses muitos e muitos dias de sol. Faz 1, 2 dias de sol e o tempo fecha de novo, né? 8 horas e 9 minutos, a gente está recebendo aqui, né, e até eu acho que em função dessa entrevista muitas pessoas do norte estão participando, pessoas do interior participando, né, em face da participação do vice-prefeito atual, Neromar Guimarães, futuro prefeito da cidade de São José do Norte. É uma satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, Neromar, bom dia, prefeito. Bom dia, Valerão, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui novamente e poder conversar contigo e com a nossa comunidade.
eu sempre defendi e defendo o diálogo, então esse também é um espaço de diálogo, ainda que só a gente fale e os outros nos ouçam, mas tem a oportunidade de depois, em um momento seguinte também, conversar com a gente a respeito do que a gente fala aqui contigo. Sem dúvida. Não, e até podemos, né, ver em outras situações e dialogar, abrindo espaço para que os ouvintes possam interagir, né? Porque hoje o veículo de comunicação ele se tornou uma via dupla, né? Uma via de mão dupla. Sim. A gente fala aqui e as pessoas automaticamente elas já vão respondendo instantaneamente, né? E a gente acaba conversando e interagindo com as pessoas, o que é muito interessante, né? Essa experiência de vice-prefeito, essa experiência de vereador, que teve um mandato como vereador, né? Isso. Essa experiência toda já, pode-se dizer, né? Afinal de contas, são 8 anos, né? 8 anos ali junto ao Legislativo, junto à prefeita Fá. Nesse momento, junto com a prefeita Fá, a cidade parece que teve um crescimento muito grande, com muitas ruas calçadas, com muitas obras, né? O que é esperado para o próximo mandato? Vamos continuar com essas obras que começaram? Vamos dar mais obras à comunidade? Então, Valerão, na verdade, como a gente já está no governo, a ideia é dar continuidade a tudo aquilo que a gente vem fazendo. Graças a Deus, a gente tem conseguido fazer muitas coisas, muitas obras aconteceram, estão acontecendo, são obras que já vêm acontecendo de muito tempo, ainda que alguns tenham a impressão, na verdade não se pode dizer a impressão, porque São José do Norte é uma cidade pequena, as pessoas caminham pelas ruas, elas veem o que está sendo feito já desde muito tempo. Então não são obras eleitoreiras, são obras necessárias à população, necessárias à comunidade, e a gente é muito grato a Deus, né, por poder já estar participando deste período último de governo, da prefeita Fá, principalmente, porque no primeiro mandato eu estava na Câmara, fui vereador, eleito também, da primeira vez que concorri, e graças a Deus foi uma experiência, no começo, um pouco complicada. Foi o líder de governo, né? Fui líder de governo durante os 4 anos, mas até então eu nunca tive nenhum envolvimento com política. Eu sempre disse, o meu chão é escola, né? Já 20 e tantos anos dentro das escolas, mas foi uma experiência muito importante para hoje, né? Para partir de 2025, porque é preciso conhecer o funcionamento dos poderes. Então, estes 4 anos que eu estive na Câmara, foi um momento de muita aprendizagem, foi possível negociar, porque eu estava na função de líder do governo, então precisava articular juntamente com os outros, foi difícil, porque se tinha uma configuração muito diferente no primeiro mandato da prefeita, além de toda a dificuldade que o governo tinha, nós tínhamos a mim como líder do governo e base, e os outros 8 vereadores, né, salvo alguns momentos, né, de raras exceções, eles eram oposição e eu base. Então, foi possível aprender muito. Nestes últimos 4 anos, também aprendi muito, juntamente com a prefeita, que tem muita experiência em administração pública, e eu sempre digo que sou muito grato, em primeiro lugar, a Deus, que é quem nos possibilita, né, todas as coisas, mas também sou muito grato à prefeita, por ter acreditado no meu trabalho, na minha capacidade, por ter me convidado para ir também para a pesquisa, quando ela fez lá a pesquisa para a escolha do nome do vice, e deu muito certo, até porque a gente pensa muito parecido. Eu e a prefeita temos praticamente a mesma formação. Nós dois somos professores de língua portuguesa, a única diferença é que ela é do inglês e eu do espanhol. Nós dois temos gestão pública, pós-graduação em gestão pública, e a gente tem uma maneira de trabalhar bastante parecida, assim. É claro que eu sempre digo parecido não é igual. Então, num novo governo, algumas coisas serão diferentes, obviamente. E quando eu digo que é diferente, não quer dizer que é melhor ou pior. Cada um de nós tem uma maneira de trabalhar, de fato. Então, ainda que a prefeita vai estar juntamente conosco, porque já convidei e ela aceitou, eu fiquei muito contente quando a convidei
para ser secretária de obras, e ela aceitou, então ela vai estar juntamente conosco, mas a partir de 1º de janeiro de 2025, a gente tem um novo governo, ainda que a gente pretenda dar sequência a tudo aquilo que a gente já vem fazendo, a maneira de administrar de cada um, ela é realmente de cada um. Sim. No caso, a importância que o senhor vê com relação ao contato com a Câmara de Vereadores. O senhor relatou muito bem, e eu lembro disso, né, no primeiro mandato, né, o senhor era a vitrine, o senhor era o único ali combatendo, né, e sofrendo todas os ataques, no caso, todas as reclamações, tudo que surgia na Câmara de Vereadores era quase todos contra um, né? Não era um com todos, não, eram praticamente todos contra, todos oposição e apenas o senhor. Para o próximo mandato, como é que o senhor vê a eleição dos vereadores e como o senhor vê a constituição da Câmara de Vereadores para o seu mandato? Olha, eu penso que vai ser muito tranquilo, até porque, partindo da coligação que se tinha, nós temos apenas um vereador eleito que não faz parte que não era da coligação, mas que é uma pessoa, assim, que eu particularmente gosto muito, né? O trato com ele é muito tranquilo, até porque também é professor, assim como eu, então eu penso que a gente não vai ter nenhum problema. A ideia é manter o diálogo, porque não é possível a gente fazer um bom governo quando um poder puxa para um lado e outro para o outro. Todos nós estamos eleitos para trabalhar pela comunidade. Então, eu penso que vai ser bem tranquilo. Pretendo, em seguida, me reunir já com os vereadores e com todos os vereadores que foram eleitos, para a gente começar já a pensar em como que a gente vai trabalhar nos próximos 4 anos, na verdade, porque assim como eu, eles também estão eleitos para trabalharem durante 4 anos, mas com 8 vereadores da base, já, como a gente diz, né, que são da coligação, eu penso que vai ser muito tranquilo e não penso que o vereador que não era da coligação vai ser uma pessoa que vai fazer uma oposição no sentido de prejudicar o governo. Isso não é perfil dele, pelo que eu conheço, então acho que vai ser muito tranquilo. Maravilha. Dentro dessa sua fala, o senhor mencionou o fato de ter convidado já a atual prefeita Fabiane para ser a sua secretária de obras, né? Cargo esse que era ocupado, se não estou equivocado, pelo... Não, obras era a Vanessa Firmo. Obras era a Vanessa, certo. Qual é a expectativa das outras secretarias? O senhor já tem essa ideia de quem serão os seus secretários? O senhor ainda vai se reunir para ver quem serão elencados a esse cargo importante? Porque o secretário é muito importante, né? Uma vez que é ele que tem um contato direto com aquele servidor ou com os servidores daquela pasta e muitas vezes acaba até mesmo, né, pela sua forma de agir ou pela sua forma de dialogar com as pessoas, ele acaba prejudicando o mandato como um todo, né? O senhor já tem o seu secretariado? Por enquanto ainda não. O que tem certo é a FA, né, que já se conversou com ela a respeito da Secretaria de Obras, mas a gente tem uma composição grande, ainda que a maioria desses partidos, quase que 100%, já estavam no governo, né? Porque a gente tem pessoas ligadas a todos os partidos da coligação que já eram secretários ou diretores, mas ainda não sentei com os presidentes de partidos, com os partidos, para a gente dialogar e ver qual a melhor maneira, e isso eu falei, inclusive em comícios, assim, que a ideia é manter alguns secretários, porque nós temos secretários que são também servidores de carreira, eles já são do quadro da prefeitura. Então, dentro das possibilidades, a ideia é manter, até porque a gente sempre exaltou bastante isso, porque é verdade que a gente tem uma equipe muito eficiente, né, tanto de secretários quanto diretores, coordenadores. É claro que algumas mudanças serão feitas, obviamente, mas ainda não se tem os nomes efetivamente. Isto
também em seguida a gente vai começar a se reunir com o pessoal e organizar, mas como é uma sequência, a gente pode dizer, porque hoje eu já estou no governo, então a gente pensa que a transição ela vai ser também muito tranquila. Eu não gosto de fazer nada na correria, como a gente diz, sem pensar bem, sem ajustar bem as questões, então não há uma necessidade de corrermos para isto. A gente precisa, obviamente, fazer a transição, porque, como eu disse, é um outro governo, mas aí a gente também vai observando mais de perto a cada dia o trabalho de cada secretário, de cada diretor, se está realmente de acordo com aquilo que a gente traz como proposta, mas é algo, assim, muito tranquilo, com certeza, até porque, como eu disse, a gente tem secretários extremamente eficientes, capacitados, comprometidos com o fazer público, né, em entregar um trabalho de qualidade para a população. Então, as trocas ou substituições que precisarem ser feitas, com certeza elas também se darão de uma forma muito tranquila. Questões, por exemplo, que impactam a comunidade, o transporte, né? Essa ligação entre São José do Norte e Rio Grande, né? Com a pandemia, diminuiu os horários de atendimento das lanchas, assim como diminuiu os ônibus em todas as cidades, assim como diminuiu todo o tipo de transporte, o que era muito incrível e até mesmo injustificável, uma vez que diziam que as pessoas deveriam manter distância. Manter distância diminuindo o transporte e os horários do transporte era impossível, ou seja, diz uma coisa e faz outra, ou prega uma coisa e faz outra. A relação com a empresa que faz esse atendimento da travessia, tem como aumentar e voltar a ter os horários normais que se tinha antes de meia hora, ou isso é impossível no momento? Eu acredito que seja possível. Na verdade, eu tenho uma relação muito boa, sempre tive, eu tive mais relação enquanto estava na Câmara até, do que depois lá no gabinete com a pessoa que hoje representa a empresa de transporte de lanchas, principalmente, que é o maior problema hoje, porque, na verdade, o que eu penso? Nós tínhamos uma tabela de horários antes da pandemia, alguns horários foram retirados, eu penso assim, igual a ti, se era para ter menos gente, não poderia ter menos horário, mas foi o que foi feito, e a luta agora é para que se volte, no mínimo, para os horários que se tinha antes, porque graças a Deus passou a pandemia, então não justifica nós não termos aquela grade de horários. Tudo isso vai ser conversado, tudo isso vai ser buscado e, né, a gente pretende dialogar, porque esta é a proposta, com a empresária, mas também, sendo necessário, a gente tem que recorrer ao Estado, que é quem regula, de fato, a nossa travessia, e é um clamor da população, na verdade. Sim. Que haja mais horários, na verdade, que se volte aos horários que se tinha anteriormente. Não é pedir nada demais, né? A gente nada não demais, quer acréscimo, exato. quer apenas voltar ao normal. Já que nós estávamos, né, com um novo normal, né, vamos retornar ao nosso normal antigo, que é uma coisa pedida aí pela população. Algumas coisas são creditadas e são colocadas nas costas e na mochila, né, dos mandatários. E coisas que algumas vezes até de má fé ou até mesmo às vezes por ignorância. Né? Algumas pessoas reclamam, falam da 101. A 101 não é responsabilidade do município. Então, aquela pessoa que quer colocar na pasta lá da prefeita ou do senhor, que futuro prefeito, né, a população tem que entender que não é assim que funciona. Uma outra situação, por exemplo, a questão da estação rodoviária. A rodoviária, né, a hidroviária ficou muito bonita, né, ficou totalmente diferenciada. Ali em cima é utilizado um espaço, né, para 2 secretarias, embaixo tem uma loja. Né. A hidroviária tem possibilidade de se fazer uma licitação, por exemplo, para uma lancheria, que é uma das reclamações da população, e com relação à rodoviária. A rodoviária também é um empresário que é o dono e, infelizmente, nas cidades, muitas cidades, já não se tem mais estações rodoviárias em face de não haver lucro. Né? E não há empresário que queira colocar dinheiro se não houver, né, pelo menos, empatar com a sua empresa ou com o seu prédio. Então, o que dá para ser feito? Tem alguma coisa que possa ser feito relacionada a esses dois temas? Sim, com relação à hidroviária, eu também percebo essa necessidade.
né, de se abrir um espaço ali para alguém que queira colocar um bar, uma lancheria, alguma coisa nesse sentido, porque às vezes a pessoa, principalmente nesse período em que está tão espaçado os horários de saída das lanchas, não há problema nenhum em estudarmos e abrirmos uma licitação para que alguém que tenha interesse possa oferecer esse tipo de serviços, porém, a gente precisa fazer um estudo se, de fato, será, vamos dizer assim, efetivo isso, porque não adianta a gente abrir uma licitação, alguém ganhar ou não dar conta de fazer o serviço por falta de demanda, porque a gente precisa ter uma visão ampla. Eu também sei que nenhum empresário vai se lançar a nenhuma licitação ou qualquer coisa nesse sentido se ele não tiver a garantia do lucro. Eu sempre brinco que por mais que a gente goste do que a gente faz, ninguém trabalha por esporte. Então, o empresário também, ele precisa ter garantida a possibilidade do lucro. Mas tudo isso a gente vai conversar, obviamente, com a comunidade, fazer estudos, e havendo a possibilidade, a gente abre sem nenhuma dificuldade. Com relação à questão da rodoviária, até foi muito criticado quando se colocou ali ao lado da Escola Marques de Souza um container grande, né, uma estrutura semelhante a um container para abrigar as pessoas, porque o que acontece? O prédio onde funcionava a rodoviária, ele não é municipal, na verdade nunca houve um prédio do município usado enquanto rodoviária, e a gente era uma coisa urgente, se deu conta de que as pessoas estavam esperando na rua, muitas vezes na chuva. Então, e hoje a gente vê que aquela reclamação primeira, ela já passou, e que às vezes eu passo ali, tem um monte de gente sentadinhas, bem acomodadas e satisfeitas, nos parece assim. Mas tudo isso, Valerão, a gente precisa ter essa proximidade com a população, com o usuário dos transportes, ir vendo as demandas, o que é possível melhorar. E nós temos realmente demanda para termos um terminal rodoviário em São José do Norte, porque hoje mesmo a questão da linha, que o pessoal costuma dizer lá, intermunicipal, a gente tem pouquíssimos horários e esses poucos horários ainda tem pouco uso de pessoas. Então, que demanda é esta? Como que a gente pode trabalhar isso? É preciso que seja feito um estudo, um levantamento, para que a prefeitura não faça um grande investimento sem que haja essa necessidade de fato. Sim, até porque a rodoviária ela fica com apenas uma parte da parcela do que é vendido em passagens. E essa parte é muito pequena, né? Se não houver um movimento e um número grande de usuários, acaba não justificando, né? O investimento acaba não justificando o investimento, no caso, né? Essa toda colocação de dinheiro e recurso público, principalmente. A questão do hospital e questão da maternidade, São José do Norte, como é que fica? O hospital ele foi melhorado, está em obras, como é que está essa situação do hospital em São José do Norte? Olha, a gente fala do hospital com muito orgulho, né? Muitas obras já foram feitas e muitas obras estão sendo feitas. Hoje a gente tem uma ala ali na parte superior do pronto-socorro, totalmente nova, com leitos clínicos, muito bem equipados e muito bem aceitos pela população, porque as pessoas têm nos dado esse retorno. A gente tem, na parte dos fundos do hospital, já a construção de um centro de imagens, inclusive com um tomógrafo já adquirido, onde as pessoas poderão fazer, né, vários exames ali naquela sala, e a maternidade é uma necessidade, a população nos demanda, só que a gente está adequando o hospital, primeiro porque o Ministério não aceitava mais que se tivesse o funcionamento de uma maternidade numa estrutura física que se tinha antigamente, que era bem limitada. As obras estão chegando, alguns equipamentos da maternidade também já chegaram, então, se Deus quiser, a gente vai reabrir a maternidade. Para isso, a gente precisa ser referência para outros municípios, porque também pelo número de nascimentos, a gente não tem, porque o que é preciso que a população entenda é que, ainda que o município tenha
uma responsabilidade, obviamente, com as questões referentes à saúde, ele não é o único nesta responsabilidade. A gente tem o Estado e a gente tem a União. E para muitas coisas a gente depende, até porque nós dependemos de recursos, né, do Estado e da União para mantermos os serviços. Para que a gente possa receber esses recursos, a gente precisa também atender aquilo que é solicitado por estes entes, e é isso que a gente vem fazendo. A prefeita tem, assim, um olhar muito especial pela maternidade, e a gente gostaria de que isso acontecesse ainda. Eu, particularmente, gostaria que a gente conseguisse abrir a maternidade dentro deste mandato, porque eu sei o quanto a prefeita se esforçou, eu sei o quanto ela trabalhou, o quanto ela lutou e luta pela reabertura da maternidade. Então, eu gostaria que isso fosse possível dentro desta gestão, né, que seria uma coroa do mandato da prefeita. Seria a cereja do bolo. Seria a cereja do bolo. Não sei se isso vai ser possível, mas se não for, a gente vai dar sequência e ela terá o reconhecimento, com certeza, pelo trabalho excelente que fez e que faz junto à nossa comunidade. Sim. Isso também é uma outra questão que deve ser deixada clara, né? As pessoas não entendem, por que funciona assim, por que não... A federação, ele elenca, né? Olha, vocês vão ser a referência. E aí... Por isso que, por exemplo, aqui também em São José do Norte, acabam tendo que as pessoas ir fazer cirurgias de catarata, por exemplo, lá em Pinheiro Machado, né? Ou em Porto Alegre. Então, tem um determinado caso, aí a pessoa vai ser analisada pelos médicos locais, no caso, e se precisar, será encaminhado, e até mesmo para casos como aqui em São José do Norte para Porto Alegre. Né? Por quê? Porque é a forma com que a União determina que seja feito. Né? É a organização do SUS. Exato. Né? Eu sei que o senhor tem um compromisso, né? E a gente já chegou extrapolando o horário aqui, o Rafael está nervoso aqui me gesticulando, que terminou o horário, eu não quero lhe atrapalhar no seu compromisso, não sei se já atrapalhei, mas muito obrigado pela sua participação aqui, sucesso na sua gestão, a Cultura Rio-Grandina vai estar ao seu lado, né, em tudo que for possível, a nível de divulgação dos atendimentos no interior e tudo mais, como sempre o fazemos. Sucesso para a sua gestão. Muito obrigado, agradeço a ti e do possível, e atendendo às necessidades, a gente está sempre também à disposição de estar aqui, de conversar com vocês e com a população. Muito obrigado. Já sei que o senhor vai voltar no sábado. Oswaldir, tá bem? Muito obrigado, um bom dia. Eu que agradeço, bom dia. Tá certo, tá aí o prefeito eleito de São José do Norte, Neromar Guimarães, né? O atual vice-prefeito. Obrigado. Tem aqui várias mensagens, né? A Lúcia